Voltamos aqui com Linha de Frente. Eu avisei que era um assunto quente, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, mandou abrir toda a caixinha de maldades contra o governo. Destravou a caixa de Pandora. Lira anunciou em reunião com líderes partidários que vai destravar uma série de pedidos feitos pela oposição que ele estava segurando. Essa reação de Lira acontece após a escalada da crise com o governo, mais especificamente com o ministro de Relações Institucionais, que também é deputado federal e talvez aspire à cadeira do Lira, Alexandre Padilha. E também após a demissão do seu primo da chefia do INCRA em Alagoas. E agora aí não tem jeito. Mandaram o primo dele embora do INCRA de Alagoas. Entre as demandas que Lira deve atender estão a criação de 5 CPIs e um grupo de trabalho para elaborar uma proposta de reação contra operações judiciais visando deputados. Esse gesto foi visto como um recado ao Palácio do Planalto, já que as CPIs, elas sempre causam preocupação ao governo e podem atrapalhar o andamento de pautas de interesse do Executivo. Meu querido Cristiano Vilela, advogado eleitoral, com a sua memória privilegiada, eu lembro que a Dilma Rousseff quis peitar o Eduardo Cunha lançando Arlindo Quinalha para a presidência da Câmara. Terminou com o impeachment da Dilma. Também, para não dizer que não falei das flores, no caso do ex-presidente Bolsonaro, o seu então ministro da Justiça, Sérgio Moro, começou a querer peitar o Congresso Nacional, brigando com o então presidente Rodrigo Maia. Aconteceu que depois ficou mais caro para resolver. E agora, o presidente Lula está gastando uma fortuna jamais vista. 60 bilhões de reais de emenda parlamentar. Déficit fiscal aprofundando, caminhando desesperadamente para a casa dos 300 bilhões, bilhões, Cristiano, bilhões, 300 bilhões de reais. E com todo esse dinheirama desperdiçado, mandando para o Congresso Nacional, para deputados e senadores enviarem as suas bases, em alguns casos para contratarem suas próprias empresas e suas próprias empreiteiras em contratos suspeitos, apesar de tudo isso ainda estão brigando. Será que vazou que o governo quer derrubar o Lira e tirar o seu sucessor? Aí vai complicar, hein? Pois é, Capês, eu fico me perguntando como é que pode um governo que não tem maioria no Congresso querer peitar o presidente da Câmara dos Deputados e de uma forma tão grosseira como está acontecendo. Olha, o que o governo acha? Acha que vai tratorar? Com que maioria? Cadê o exército do governo no sentido político, né? Você ter uma maioria ampla, partidos alinhados, votando em conjunto a favor do governo. Não, o governo, ao longo desses 15, 16 meses de governo, sempre precisou da força política de Lira, do comando político de Lira. Agora, o que me chama mais atenção, Capês, é você ver que, por exemplo, nós tivemos um indicado de Lira que foi desalojado de um cargo no governo federal a pedido de quem? Do MST. Quem assumiu o lugar? O indicado no MST. Então você vê que o governo privilegia grupos políticos que atentam contra a legalidade, grupos políticos que fazem parte ali da sua base de apoio em detrimento de uma relação institucional. Relação institucional essa que dá os votos necessários para o governo conseguir aprovar suas matérias mais caras. Eu vejo que o governo está indo por um caminho que é um caminho muito ruim. Isso pode atrapalhar bastante a governabilidade e a aprovação de projetos de interesse do governo. Ana Beatriz Hirsch, você sabe quem é essa deputada com chapéu Panamá que está aí de papagaio de pirata atrás do Arthur Lira, não? Não, mas eu tinha reparado no chapéu. Achei que combinou, ficou bonito. Ela deu uma piscada agora, ela deu uma piscadinha. Ela ouviu que eu estava elogiando. Olha aí, olha que bacana, essa interatividade. O que você achou dessa briga, hein? Vai ficar ruim pro governo, hein? Não, parece que eles nunca viram esse filme antes. Acabamos de comentar tudo o que aconteceu com a Dilma Rousseff durante o governo dela e o governo ainda não entendeu que ele não pode bater de frente com o presidente da Câmara, e não dessa forma. Justamente porque, como o Cris bem disse, eles não têm nem a maioria. Vai acabar, como já está acontecendo,
que projetos serão engessados, as coisas continuarão a ficar tensas e quem perde com tudo isso, como sempre, somos nós. Meu querido Ricardo Rous, vamos dizer que você tem um vizinho chato. E esse teu vizinho fala, olha, você aqui tá... A sua árvore está entrando, os seus galhos no meu quintal. Você vai lá e gasta uma grana, corta os galhos das árvores para ele ficar satisfeito. Você pode me ajudar a cortar a grama do meu quintal que está crescendo? Você vai lá e... O cachorrinho dele faz uma sujeira e você vai e limpa você mesmo. Ainda faz um carinho no cachorro. Depois de gastar um dinheirão ajudando o vizinho para ele não perturbar você, aí você vai brigar com o vizinho? O governo gasta bilhões e bilhões e agora vai querer derrubar o Lira? Capês, tá certo. Derrubar o Lira não é uma tarefa fácil. O presidente Lira é politicamente articulado, esperto, um político já bem rodado, bem conceituado. E o que está acontecendo agora, a possibilidade da liberação de 5 CPIs e tudo mais, faz a alegria da oposição e vai colocar um peso imenso no governo. O governo vai ter que abrir mais o cofre, já são mais de 60 bilhões de emendas parlamentares, vai custar caríssimo ter desalojado aí um indicado do Lira, do INCRA, para colocar um indicado do MST, isso vai ter um custo muito caro para o governo. Se vazou que o governo quer indicar o Padilha para a sucessão do Lira, aí vai ficar muito pior, porque, enfim... Conhecendo o presidente Lira, não vai ficar barato. E acho eu, Capês, que numa queda de braço entre o Planalto e o Lira, nesse momento, nossa, nesse instante, o Lira tem uma força muito grande, a chance dele ganhar é grande. É óbvio que ele está terminando o mandato dele, tem aí já na pauta a discussão da sucessão do presidente da Câmara, então isso aí faz com que alguns líderes partidários fiquem ali também, né, de olho no próximo, quem é que vai estar com a chave da Câmara na mão, enfim, tem muita coisa acontecendo, mas não é muito inteligente que o governo agora, essa altura do campeonato, compre uma briga com o Lira. Meu amigo Guilherme Mendes, o que você aconselha o governo a fazer? Ceder, não é? Infelizmente, no nosso regime, por isso que eu falo muito da questão do parlamentarismo, as decisões pela urgência ou não dos processos internos legislativos vêm muitas vezes de ajuste de contas, vingança, realinhamento entre instituições. Nós falamos aqui da PEC do porte de drogas, agora então a ameaça de abertura de CPIs. Aí eu pergunto, aonde fica a sociedade? Aonde estão os temas importantes da sociedade? Será que o Congresso, o presidente do Congresso, define as pautas, aquilo que vai para as comissões, aquilo que vai para o plenário, de acordo com a urgência e relevância das demandas sociais ou de acordo com seus interesses particulares, os interesses dos grupos que eles representam? A gente fica, de uma certa forma, totalmente à mercê desses representantes, que muitas vezes, como a gente viu aqui em 2 exemplos, só para ficar na pauta do programa de hoje, estão tomando decisões sobre o que vai adiante, o que não vai, se vai abrir CPI, se não vai, por questões de barganha política e não propriamente pela urgência e relevância dos temas que têm que ser discutidos. A sociedade brasileira tem muitas pautas a serem enfrentadas: segurança pública, geração de empregos, tributos sobre fortunas. Tudo isso tem que ser enfrentado. São temas que vão se arrastando há anos e anos e anos. Enquanto isso, a gente vê ameaça. Olha, se você não me ajudar, eu vou abrir CPI. Olha, se você não me ajudar, eu vou desarquivar impeachment. E é assim que segue o Brasil, a tragicomédia brasileira. Troca de favores, lamentavelmente. Aliás, nos municípios é uma vergonha. A Câmara Municipal que não tem lá atendido a indicação de uma empreiteira, que o prefeito não nomeia alguém, se une, caça o mandato do prefeito e ele leva, às vezes, 1 ano para voltar. Então, esse é o estado que está o país, infelizmente, uma baderna, quando a gente tem que ter urgência para fazer tantas coisas. Será que estão precisando de um susto, hein? Tem que dar um susto.